Oi, hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Ontem eu postei um vídeo referente à depressão e a pergunta que não quer calar. Diana, você já passou por um processo de depressão? Sim. Quem convive comigo, quem já trabalhou comigo, sabe que eu passei sim por um processo de depressão. O meu primeiro contato com a depressão foi um parto. Minha bebê nasceu morta na hora do parto. Só que eu não tinha nem noção do que era depressão. Eu sou do interior do Pará. Então eu não tinha conhecimento da depressão e a cidade na época não oferecia tanto recurso para isso. Vim para São Paulo, não tratei a depressão. Comecei a trabalhar numa empresa que atendia dependência química e psiquiatria. No trajeto dessa empresa eu sofri um assalto. Fui avaliada pelo psiquiatra e ele falou que eu estava com depressão pós-traumática. Precisei ser afastada. Eu sou da área da saúde, eu sou técnica de enfermagem também. E para mim o que foi mais difícil é tirar as minhas medicações do meu controle e dar essa medicação para o meu marido administrar. Meu marido é mecânico, então eu não aceitava isso. Eu não queria que ele administrasse a minha medicação. Porque eu sabia, eu sempre administrei a medicação. Por que eu tinha que ser, a minha medicação seria administrada por ele, que não tinha nem conhecimento? Então começou a entrar em conflito. Eu comecei a entrar em conflito dentro de mim. E aí eu comecei a ter a rejeição da medicação, porque eu não queria ser medicada por ele. Só que na época, o meu filho de 7 anos, hoje ele era bebê. Então começou a sobrecarregar o meu marido. Meu marido cuidava do meu filho e cuidava de mim. E eu tomei a decisão de voltar para o Pará. Fiquei um tempo no Pará. A minha medicação seria administrada pelo meu pai. Só que ele nunca administrou essa medicação. Quem administrava era a minha mãe, 4 horas da manhã, e eu fingia que tomava, né? Então no Pará eu já não tomava mais essa medicação. Voltei para São Paulo, comecei a trabalhar, já estava ok, já não tomava mais medicação, não passava nem a avaliação psiquiatra mais. Voltei a trabalhar e um feedback da minha chefe, ela falou assim: você entende que você é como se fosse um ex-alcoólatra querendo trabalhar num bar? E aí eu achava que naquele momento eu ia desandar. Só que não. Eu usei a frase dela para impulso. E eu comecei a cuidar mais de mim. Eu não queria voltar para a medicação. Eu não queria ser um ex-alcoólatra, como ela falou. Eu não queria ser um ex-depressivo. Eu não queria ser nada do que ela falou. Eu queria cuidar da minha família, eu queria cuidar do meu marido, eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria cuidar de mim. O meu cabelo começou a cair. Esse é cabelo, tá? Não é mega não, tá? É meu. Então, o meu cabelo começou a cair, a autoestima lá embaixo. Então, foi virando uma bola de neve. E eu usei aquela frase dela como impulso para crescimento. Disse, não, eu me recuso. Eu não quero mais esse quadro para mim. Eu não quero, eu sou profissional, eu sei trabalhar. E aí, eu comecei a cuidar de mim, continuei na empresa. Um tempo fui desligada e consegui outro serviço. Meu último serviço também foi na área de psiquiatria. E das 10 internações, 6 era da área da saúde. 6 era técnico ou enfermeiros. Das 10 internações que tinha nessa clínica. E aí eu lembrei que eu também era técnica de enfermagem, que eu trabalho como técnica de enfermagem, que eu sou da área da saúde. Só que eu me recuso a ficar doente. A minha saúde mental ela é muito mais importante do que o dinheiro. O cuidado com meus filhos, a importância da minha família é muito mais do que o dinheiro. Então, o que eu fiz? Passei um mês nessa empresa, recebi muito, aprendi muito com essa empresa, adquiri muito conhecimento e tirei dessa empresa a oportunidade de abrir a minha. Por quê? Porque o cuidado da saúde, o cuidado da saúde mental, o cuidado do profissional da saúde que eu aprendi lá, eu queria pegar o profissional da saúde, colocar no colinho e abraçar e dizer, eu vou cuidar de você. Então, quando eu olhava que eu estava ali e que eu não me enquadrava mais no perfil, porque eu tinha muito para oferecer, eu fui desligada. Eu passei um mês só, nem passei da experiência. E nesse período, eu lembrei que eu passei um processo depressivo que para mim foi o fim da depressão, eu acredito.
Não que eu não tenha depressão. Depressão é um processo tipo diabetes. Você precisa cuidar dela. Eu perdi em 2021 minha irmã. Ela morava aqui em São Paulo também. E só eram nós duas aqui. E ela faleceu de Covid. Naquele momento eu disse, acabou. Não tem mais. Eu tenho controle dessa depressão. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu tive esse conhecimento? Porque eu fiz todo o processo de morte da minha irmã sozinha. Eu e meu marido. Fiquei com meu sobrinho, eu não sabia organizar meu sobrinho, eu não tinha noção do que eu faço agora. E tudo foi se encaixando, foi se organizando. As crianças foram se organizando, o meu sobrinho que ficaram desorientados foi se organizando. E consegui resolver tudo isso sozinha, porque a minha família é do Pará. E só tava nós duas aqui. E quando eu penso nesse assunto, quando eu toco nesse assunto, eu lembro que eu superei legal a depressão, que eu tenho o controle dela. Hoje a depressão, ela age em mim se eu permitir. Só que eu aprendi uma coisa, eu não quero mais ser ex-alcoólatra. Eu não quero ser um ex-depressivo. Eu não quero entrar naquele quadro de cada 10 internação, um é profissional da saúde. Eu não quero ser estatística, eu não quero estar lá. Eu não quero ser internada. E eu quero cuidar, eu quero fazer o que eu sempre gostei de fazer, o que eu sempre gosto de fazer, o que eu tenho para oferecer é cuidar. E ali naquela empresa eu passei um mês, mas eu aprendi muito. E eu comecei a entender, eu olhava no espelho e disse, eu sou muito, eu não me enquadro nisso. Eu não quero ser qualquer profissional, eu quero oferecer o melhor para o meu paciente. Então, tudo que aconteceu na minha vida no processo depressivo foi para impulso de crescimento. Hoje eu falo de depressão com autoridade, porque eu passei pelo processo e eu cuidei também de pessoas com processo depressivo. E hoje eu sou muito grata mesmo por tudo que eu passei, porque eu aprendi muito com o falecimento da minha irmã, com a morte da minha irmã, a perda que eu tive dela. Eu achava que eu ia morrer junto com ela. Eu não conseguia ouvir uma música, porque eu lembrava dela. E aí eu descobri que eu sou tão forte, mas tão forte, que todos aqueles gatilhos, que todos os processos que eu passei, não era nada. Eu tinha o controle.